Sejam todos bem-vindos a este simpósio sobre um tema muito importante que é bactérias difíceis de tratar, como posicionar as drogas disponíveis e as novas tecnologias. O simpósio patrocinado pelo laboratório MSD é realizado no âmbito do programa de formação online Infecções Hospitalares e Resistência Antimicrobiana 2022, organizado pela Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI. Gostaria de me apresentar, meu nome é Nadia Casanova e estarei acompanhando aos especialistas em nome da BIMED. É um prazer hoje apresentar a doutora Jéssica Ramos. Ela é especialista em infectologia, doutorado em doenças infecciosas e parasitárias pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também médica do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês de Brasil. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Nádia, pela apresentação. Obrigada à SBI e à EVMED pelo convite. Muito obrigada, doutora. Também temos o prazer de contar com a presença hoje como moderador deste simpósio, como o Dr. Alexandre Rodrigues da Silva. Ele é infectologista, coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Estadual Dório Silva e Hospital Meridional Serra, e atual primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI, do Brasil. Bem-vindo, doutor. Boa tarde para todo mundo, né? É um prazer estar aqui com vocês nesse evento tão importante, fazendo parte do nosso curso. Dá boas-vindas a Jéssica mais uma vez, Nádia. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor, por suas palavras. Agora gostaria de dar a palavra para a doutora Ramos para que possa compartilhar a apresentação que preparou para todos vocês. Mientras, convidamos a que todos possam deixar suas perguntas, suas dúvidas na secção de perguntas e respostas. À vontade, doutora, você possa compartilhar a pantalla. Combinado, Nádia. Obrigada mais uma vez a todos que estão nos assistindo. Eu espero que vocês aproveitem essa apresentação. Foi um desafio para mim montá-la, porque eu não faço no meu dia a dia mais controle de antimicrobianos, não trabalho em comissão de controle de infecção, eu sou uma infectologista clínica, e isso torna mais interessante ainda, eu entendo, a nossa releitura sobre o tema. Foi bem prazeroso para mim preparar essa discussão. É uma discussão curta, a gente pensou aí em 30 minutos, 35 minutos de apresentação, para que a gente realmente tenha tempo para ouvir os comentários, críticas, sugestões, perguntas de todos os ouvintes, tá? Deixa eu passar aqui. Agora passou. Esses são os meus conflitos de interesse. Então, como a Nádia já apresentou, é um simpósio promovido pela MSD, e eu participo também de palestras, treinamentos, boards e pesquisa de outras indústrias farmacêuticas. Acho que é importante a gente lembrar da importância do uso correto do antibiótico, o quanto a antibiótico terapia transformou a prática da medicina, né? A gente tem cada vez mais evidência de que o início rápido, correto dos antibióticos para tratar infecções, especialmente infecções graves, reduz muito a mortalidade, morbidade, salva vidas, né? Então isso na sepse, na campanha de tratamento e reconhecimento precoce e tratamento correto da sepse, isso é mandatório. No entanto, a gente tem que aproximadamente 30% de todos os antibióticos são prescritos de forma desnecessária ou subótima. E aí é aqui que nós, né, seja infectoclínicos, infectos do controle de infecção e equipe, né, enfermagem, farmácia, clínica, outras especialidades, é aqui que nós podemos atuar. Por quê? Porque o paciente que ele é exposto desnecessariamente a antibiótico, ele tem muito risco de eventos adversos graves, sem nenhum benefício. Então, acho que o que eu sinto de dificuldade, né, quando eu escuto essas campanhas, quando eu recebo telefonemas da CCH para discussão de antibiótico, é que a gente precisa muito que se reforce que o uso incorreto do antibiótico atrapalha aquele paciente. Então, eu, Jéssica, estou interessada na saúde da Dona Maria, do seu João, e não se daqui 5 anos eu vou ter antibiótico. Então, acho que a gente precisa, enquanto comissão, enquanto stewardship, discutir um
pouco os malefícios do uso inadequado para aquele indivíduo, porque se a gente bate muito na tecla do futuro, da saúde pública, que não é desprezível, que é importante, não menosprezando, mas eu acho que sensibiliza menos o prescritor, o médico assistente. E lembrar que otimizar o uso do antibiótico é crítico para tratar corretamente, para ter melhores desfechos, né? Então, a gente quer usar a melhor dose, o melhor antibiótico, que tem melhor eficácia, também porque a gente está preocupado com o desfecho desse paciente mais do que com as nossas taxas, do que com o nosso consumo, do que com a saúde financeira, que é importante, mas eu acho que a gente muitas vezes, no afã de convencer as pessoas, a gente esquece de reforçar esse objetivo maior. Então, acho que esse documento do CDC, publicado em 2019, né, que foi já uma atualização de elementos centrais dos programas de stewardship, ele reforça bem isso, que um objetivo é aumentar a taxa de infecção, de cura de infecção. Então, é isso que a gente quer, tratar melhor e curar mais. E, ao mesmo tempo, reduzir falha de tratamento, infecção por clostridioides, eventos adversos relacionados ao uso de antimicrobiano, resistência antimicrobiana, que a gente acaba batendo muito nisso, mas você vê que faz parte de um todo, e também reduzir, sim, custo hospitalar, colaborar para a saúde financeira de todo o sistema de saúde, para que mais pessoas possam ser atendidas por ele. Como fazer isso, né? Então, essa mesma publicação fala dos elementos centrais, e aí já fica bem claro que não é uma andorinha só, não faz verão, então ninguém trabalha sozinho nesse stewardship. A gente precisa, sim, de lideranças, mas a gente precisa de que o hospital esteja imbuído disso, então a diretoria, né, o pagador esteja interessado nisso, a gente tem que ter um líder, alguém para quem responder, alguém que responda sobre os resultados, então essa responsabilização é importante, pode ser o médico, pode ser o infecto, pode ser a enfermeira, pode ser o farmacêutico, mas tem que ter alguém, uma expertise farmacológica mesmo, então ter um farmacêutico clínico faz toda a diferença, isso na nossa prática diária de interconsultora, de infectologista clínica, a gente percebe o quanto isso soma, né, de ajuste de dose para função renal, de otimização de dose de ataque, de adequação diante da cultura, então isso tudo é um trabalho muito valioso e que otimiza muito a assistência. As intervenções como auditoria e feedback também podem vir a melhorar esse uso de antibiótico, monitorar a prescrição, ver o impacto dessas intervenções, então mostrar por corpo clínico, devolver por corpo clínico o quanto que essa monitorização está resultando, né, em benefício, e a educação, que é um pouco do que a gente faz aqui, né, a gente se atualiza, vai ver novas drogas, novas formas de diagnóstico, o que eu posso dividir disso com a minha equipe para melhorar a prescrição e ter impacto em redução de eventos adversos. No entanto, essa última parte aqui de divulgar os dados, de criar protocolos, fica muito mais difícil se eu já estou diante de um cenário de altas taxas de MDR, né? Então, a gente sempre fala para utilizar para prevenir emergência, mas muitas vezes você chega num serviço que você já tem taxas elevadas e patógenos problemáticos instalados, né? E a gente tem essa dificuldade em alguns cenários específicos, né? Então, a gente tem aqui pacientes imunossuprimidos, é um grupo problemático porque é um grupo que fica mais no hospital, que usa mais antibiótico, por ser mais vulnerável para infecções, pacientes que usam dispositivos invasivos, então unidades de terapia intensiva, a gente sabe que tem unidades e unidades, então eu tenho terapias intensivas pós-cirúrgicas, que a hospitalização é mais curta, eu tenho unidades cardíacas, né, e tenho os críticos crônicos, então isso pós-pandemia a gente viu um aumento grande também da permanência. A próprio aumento de permanência predispõe à maior ocorrência de infecções por bactérias multidroga resistentes e a maior exposição aos antimicrobianos.
tudo isso levando aos patógenos problemas, né? A gente não vai conseguir falar de todos, então aqui vai ser um recorte dos gram-negativos, especialmente aí enterobactérias e não fermentadores, então vamos falar um pouquinho de pseudomonas e enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. Infelizmente, para o Acinetobacter a gente vai comentar também, mas a gente está numa situação até mais difícil de opção, de novas opções, e também a gente encara muito em nosso meio aumento de infecção por estenotrofomonas, também muito desse uso aumentado de carbapenêmico. Nós temos aí múltiplos mecanismos de resistência descritos, então a gente tem alterações de porina, alterações de bomba de fluxo, mas sem dúvida nenhuma do ponto de vista epidemiológico e agora clínico, por conta dessas novas opções terapêuticas, as beta-lactamases, né, a ocorrência de enzimas que degradam os beta-lactâmicos é um do nosso alvo de atenção. Vejam aquilo que eu comentei um pouquinho há pouco, né? O aumento na ocorrência, na incidência de infecções por MDR, por patógenos MDR, na faixa de 20% a 23% durante o período pandêmico. Então, o que a gente tinha aqui de infecções, aqui nesse gráfico da esquerda, por enterobactérias resistentes a carbapenêmico, essa densidade de incidência que vinha ali estável, por volta de 1,5, quando vem 2020, aumenta muito, e isso também ocorre para outros patógenos, como do lado direito, para pseudomonas. O desenvolvimento, a descoberta e a comercialização de novas drogas não alcança essa velocidade, né? Então, a gente percebe todos, né? Um número cada vez mais restrito de novas drogas sendo estudadas e sendo aprovadas para o uso ao longo das décadas. Então, se notou que era necessário ter um incentivo financeiro. A gente tem drogas para patologias crônicas, depressão, disfunção erétil, neoplasias, que são muito mais atrativas, mais rentáveis para a indústria farmacêutica, ao passo que o desenvolvimento do antimicrobiano, depois de anos de estudo, desenvolvimento, fase pré-clínica, fase clínica, quando esse antibiótico é comercializado, meses depois a gente já tem descrição de resistência a essa nova droga. Então foi necessário aí um reforço de Organização Mundial de Saúde, de FDA, de outras instituições, foi discutido no Fórum Econômico Mundial de Davos, formas de incentivar essa descoberta, mas vocês vão ver que a gente tem poucas coisas no horizonte, né? A gente vai focar no que está disponível, principalmente Brasil, América Latina, mas também no que já tem fora e que deve ser aprovado em breve. Agora vejam que são opções que a gente consegue colocar nos dedos de uma mão, então infelizmente um número muito aquém do desejado, muito aquém do necessário. As novas drogas basicamente se dividem entre novos beta-lactâmicos, então a gente tem aí o ceftolozane, o cefiderocol como novos beta-lactâmicos ou novos inibidores de beta-lactamase. Então a gente tem a família do avibactam e do helibactam e outros inibidores derivados do ácido borônico como o varbobactam. Aqui é uma tabela bem conhecida aí, foi adaptada de uma revisão apresentada no ECMID, que a gente vê aqui para beta-lactamase, bactérias que produzem beta-lactamase de espectro estendido, a gente está bem. Temos várias opções, né? Além do carbapenêmico, que é o que a gente utiliza mais frequentemente. A gente tem o ceftolozane e tazobactam, ceftazidime avibactam, astreonam com avibactam, imipenem com helibactam em vias de ser aprovado, e outras drogas que a gente ainda não tem a aprovação na Anvisa, embora já aprovadas no FDA desde 2017, no caso do Merovab, 2019, no caso do imipenem helibactam. Quando a gente pula aqui para produtoras de AMP-C e carbapenemases do tipo KPC, a gente tem aí também um horizonte favorável, né, de novas opções. E aí, quando a gente migra para OXA48 e metalo-beta-lactamases, a gente já tem uma disponibilidade bem menor de drogas. Então, para a OXA, a gente tem a ação da ceftazidime avibactam, para metalo, a gente tem somente essa combinação com pouca experiência clínica, com pouca publicação de astreonam com avibactam. Então, na prática, a gente usa a ceftazidime avibactam mais o astreonam, que é ainda uma indicação que está em fase 3 para ser aprovada pela FDA, que não tem ainda a aprovação da Anvisa, como eu disse, mais relato de caso, relatos de experiência.
Para Pseudomonas, a gente melhorou também o cenário, então Pseudomonas resistente a carbapenêmico por bomba de fluxo, por alterações de porina, a gente tem aqui a ação de ceftolozane tazobactam. Quando a gente tem também enzima envolvida, também é possível usar ceftazimavibactam, astrionamvibactam, o imipenem com relebactam e as novas drogas ainda não aprovadas. E vejam a nossa tristeza, a nossa preocupação, né, como é necessário a gente controlar bem e prevenir bem infecção pelo Acinetobacter, porque não é fácil, né, o tratamento ainda, a pedra fundamental ainda reside na polimixina. A gente tem aí uma expectativa de resultados de cefepime com zidebactam, outro inibidor, e dados preliminares com cefiderocol, que foram positivos para infecções do trato urinário, mas piores para pneumonia, infecção de corrente sanguínea, que é o que a gente vai mostrar um estudo daqui a pouco. Então, basicamente, disponível mesmo, o que me pediram para falar, né, o que a gente tem são essas duas primeiras medicações aprovadas na Anvisa desde 2018. Vou trazer um caso para ilustrar, né, o emprego dessas novas drogas e de novas tecnologias. Essa pacientinha, a gente está acompanhando ela nesse momento, é uma menina de 4 anos de idade, com um diagnóstico de bronquiolite obliterante, então ela praticamente viveu esses 4 anos dela em ambiente hospitalar e em home care, tem uma síndrome convulsiva, tem convulsões frequentes, ela é dependente de ventilação mecânica, inclusive no domicílio, tem pneumatoceles, faz pneumonia de repetição, e nós fomos chamados porque ela vinha com um novo quadro infeccioso, então uma nova pico febril, com piora de secreção e com aumento das necessidades das demandas de oxigênio e de pressões na ventilação. E aí, acho que muito interessante a gente pensar, né, nesses pacientes gravemente enfermos ou imunossuprimidos, ou no caso dessa menina que é cronicamente hospitalizada, que a gente tem sim como fazer diagnóstico mais rápido. Então, é uma das estratégias de stewardship ter certeza do diagnóstico. Será que eu estou diante de um diagnóstico de uma infecção viral ou de uma infecção bacteriana? E em sendo bacteriana, qual o patógeno? Então, quando a gente usa a cultura convencional, a gente tem aí 1 a 2 dias para identificar o agente, e depois mais um período a depender do perfil de sensibilidade para ter o antibiograma. E aqui essa paciente ela foi submetida à pesquisa pelo painel molecular de agentes respiratórios. Foi um FilmArray, um PCR multiplex em tempo real, automatizado, e aqui vejam que na secreção traqueal foi detectada uma Klebsiella pneumoniae, e os outros agentes bacterianos todos não detectados. Eu não trouxe aqui para vocês, mas ele tem, além de bactérias, ele tem uma parte de vírus respiratórios e tem uma parte de patógenos atípicos, onde entra clamídia, micoplasma, e não só foi identificada a bactéria em questão de 2 horas, como também a pesquisa de genes de resistência. Então, aí, muito rapidamente, a gente viu que essa paciente tinha CTXM, INP e KPC. E aí instituímos a terapia de acordo com esse resultado, ao passo que o método convencional, a cultura convencional, foi ser positiva dali a 48 horas e o antibiograma completo ali mais 2 dias. Então, ao final de 3 para 4 dias é que nós tivemos esse perfil confirmando o achado point of care, né, de Klebsiella pneumoniae grupo, com produtora com KPC positivo e também produção de beta-lactamase de espectro estendido. Para essa paciente, nós iniciamos o ceftazidima com avibactam. A dose para ela foi ajustada para a idade, peso e pela disfunção renal, que ela tem uma disfunção renal não dialítica, mas a dose para adulto, habitualmente, é 2,5 gramas de 8 em 8 horas, com infusão em 2 horas. Uma droga aprovada para infecção do trato urinário, infecção intraabdominal e pneumonia, mas lembrar que não tem ação contra anaeróbios, então, especialmente no quadro de infecções abdominais que se suspeita de uma etiologia polimicrobiana, é importante a adição do metronidazol. Tem ação contra enterobactérias produtoras de KPC, pseudomonas produtoras de KPC, não tem atividade contra Acinetobacter, e como uma cefalosporina é uma droga muito bem tolerada, né? A gente tem receio sempre, eu falei desse quadro convulsivo da paciente, de pessoas com disfunção renal, mas a gente não tem visto isso com ceftazidimavibactam de forma significativa.
Os estudos que levaram à aprovação foram estudos, do ponto de vista clínico, de baixo interesse, né? Porque se a gente pega infecções urinárias complicadas e usa como comparador drogas bem conhecidas, bem seguras, que vantagem, né, existe de usar a medicação nova? Mas foram estudos que serviram para mostrar que a droga funcionava, que era tão eficaz quanto, né, que não tinha uma inferioridade. Mas esses estudos excluíram isolados resistentes a carbapenémico, então não era o que a gente procurava. Na sequência, aí sim, começaram a ser publicados os trabalhos de vida real, né, para tratamento de Klebsiella resistente a carbapenêmico, que era o que nos interessava. Então, primeiro aqui esse trabalho retrospectivo, unicêntrico, de 109 pacientes com bacteremia, 26% delas bacteremia primária, que tinham recebido pelo menos 3 dias da droga, do ceftazidimavibactam, com o comparador dos regimes utilizados até então, que era carbapenêmico com aminoglicosídeo ou carbapenêmico com colistina, e aí o sucesso clínico foi medido por sobrevida em 30 dias, resolução de sintomas, erradicação microbiológica e não recorrência. Vejam aqui a superioridade, né, a diferença de desfecho de sobrevida em quem usou ceftazidimavibactam comparado com carbapenêmico e aminoglicosídeo e comparado com carbapenêmico e colistina. Então, com significância. Aqui, uma outra forma da gente ver, né, a sobrevida em 30 dias muito superior, significativamente superior, e a nefrotoxicidade no grupo comparador. Então, quem usou aminoglicosídeo e colistina teve 42% de nefrotoxicidade comparado a 5% de quem usou ceftazidimavibactam. Outro trabalho na sequência, aí já um trabalho multicêntrico, prospectivo, em 18 hospitais norte-americanos, 38 pacientes usaram a nova droga versus 99 que usaram a terapia padrão até então, polimixina E, colistina, e a gente tem aí nesse grupo aí de 38 pacientes, quase metade com bacteremia, então infecção grave. Os autores conseguiram determinar o mecanismo de resistência, então a gente tinha aí KPC2 e KPC3 envolvidas, a gente tinha aí quase 3/4 da casuística resistente à colistina, então o braço ceftazidimavibactam tinha um percentual alto de resistência à colistina, então não conseguiria ser tratado com nenhuma outra opção, e somente um isolado já resistente a ceftazidimavibactam. E aqui a gente consegue ver a diferença de mortalidade hospitalar, que está em preto, quem recebeu, estava vivo ainda no hospital ou tinha sido transferido, e quem tinha tido alta para casa, nesse mais clarinho, uma diferença significativa entre os dois grupos, e um outro jeito de ver a probabilidade inversa, né, de falecer, então morte hospitalar aqui em preto em quem recebeu a droga nova versus colistina, com uma probabilidade de mortalidade hospitalar bem elevada. Isso foi replicado também em outros grupos, então aqui é um estudo do Tumbarello, publicado ainda em 2019, retrospectivos, 138 pacientes com Klebsiella pneumoniae produtora de KPC, e isso é interessante ver porque não basta o fenótipo KPC, a gente tinha um mecanismo aqui, porque muitas vezes a gente vê que o grupo comparador não ia tão mal, porque muitas vezes não era o gene KPC, e sim um fenótipo e outros mecanismos. Então aqui é interessante ver que o grupo comparador, os dois grupos tinham terapia combinada na casa de 79%, lembrem que é um período de início de expertise com a droga, então ainda havia uma dúvida, né, se principalmente para infecções graves eu poderia usar de forma isolada, mas o gráfico aí de sobrevida, né, a Kaplan-Meier não deixa muita dúvida, então a primeira linha escura é quem recebeu ceftazidimavibactam, comparado com a linha de baixo, quando o esquema não continha essa droga, a mortalidade foi bem superior, né, então a mortalidade em 30 dias já eram pacientes graves, 34%, a maioria com bacteremia, mas foi de 55% em quem não recebeu a medicação versus 36%. E aqui já 3 pacientes com resistência a ceftazidimavibactam e não tínhamos dado de susceptibilidade ou não a poli. Temos uma experiência local também, uma publicação de autores brasileiros, 3 centros, Hospital das Clínicas da USP, Hospital São Paulo e Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que aqui, como era um uso compassivo, eles escolheram um grupo de maior dificuldade ainda, pacientes com enterobactéria resistente a carbapenêmico, resistente à polimixina.
Então, aqui foram pacientes adultos, os 29 pacientes estudados, infecções graves também, 41% bacteremia, 10% pneumonia. No trabalho é interessante ver que tem muitos pacientes imunossuprimidos, transplantados, que é quem realmente desenvolvia esse fenótipo de resistência à polimixina, inclusive, e aqui uma taxa de cura clínica de 82%, então uma taxa muito boa. No caso da bacteremia, cura microbiológica em 100% dos pacientes, mortalidade em 14 dias 30%, em 30 dias 50%, que virtualmente era 100% antes disso, e todos as cepas BLA-KPC2 e todas sensíveis às septas de Mavibactam. Nem tudo são flores, infelizmente, né? A gente tem na sequência, como eu falei, na sequência da aprovação e do uso da medicação, já a seleção de resistência em enterobactérias, principalmente KPC3, né? E aqui a gente vê que pode ser tanto por essa mutação plasmidial na BLA-KPC3, ou mutações de porina, ou também a gente vê algumas vezes restauração da sensibilidade ao carbapenémico, e o principal fator de risco, né, os principais fatores de risco para perder essa droga é o uso prolongado, então casos de osteomielite, de infecções de sítio cirúrgico com dificuldade de controle de foco, úlceras de pressão, a gente observou casos assim, e pacientes com insuficiência renal, injúria renal, essa questão do ajuste de dose também é preocupante e pode predispor a essa emergência de resistência. A gente já tem e deve ter no Brasil, pelo menos em breve, uma opção também para KPC, que é o imipenem relebactam, recárbrio, então um carbapenêmico já conhecido, bactericida, que inibe síntese de parede celular, que vem junto com o inibidor da hidropeptidase renal, para realmente diminuir esse metabolismo e a excreção renal do imipenem e permitir a administração a cada 6 horas, e aí o novo inibidor de beta-lactamase, o relebactam, que inibe carbapenemases da classe A e cefalosporinases da classe C. Não tem o relebactam por si só uma ação antimicrobiana intrínseca, mas também serve para proteger o imipenem da degradação. São dois os estudos pivotais, né, o Restore IME 1 e 2, eu acho mais interessante o IME porque também é um estudo que faz mais sentido para a vida real, né, nós temos aí um estudo randomizado, multicêntrico, duplo cego, que comparou eficácia e segurança do IMI-REL comparado com colistina mais imipenem, então é bem vida real, em pacientes com infecções por bactérias não sensíveis a carbapenêmico, não sensíveis ao IME. Então acho que aqui a gente não vai detalhar o trabalho, mas é interessante ver que a resposta global foi muito semelhante, então o N foi pequeno, a gente não conseguiu observar diferença na resposta global, mas na mortalidade em 28 dias aí sim, 30% de mortalidade no grupo colistina, com 10% no grupo imipenem relebactam. E eventos adversos também bem inferior no grupo imipenem relebactam, principalmente relacionada à emergência de nefrotoxicidade associada à colistina, 56% no grupo colistina, 10% no grupo imipenem relebactam. Então, acho que é uma opção aí para a gente ter na manga também para o tratamento da KPC. O segundo caso que eu queria discutir com vocês é o da paciente ME, uma paciente de 82 anos, do sexo feminino, com várias comorbidades, diabética, uma disfunção renal pré-dialítica, já tinha sofrido um AVCI, um acidente vascular cerebral, tinha um histórico de câncer ósseo em mandíbula e tinha recebido radioterapia, e por conta disso ela desenvolveu uma osteonecrose do palato e fez uma osteomielite concomitante. Foi debridado cirurgicamente, esse material foi enviado para a cultura e aí ela recebeu um tratamento intravenoso prolongado, guiado por cultura. Se eu não me engano, ela tinha uma E. coli e uma cândida nesse osso, recebeu o tratamento por 8 semanas e vinha melhor, sem antibiótico, sem nenhuma intercorrência, quando ainda esperando o home care, ela tinha feito uma infecção de pique, que eu omiti, foi o motivo que atrasou um pouco a alta dela, ela fez novamente febre e aumento de proteína, de marcadores inflamatórios, aqui no caso a proteína C reativa, foi nessa sequência. Na triagem infecciosa, a gente viu uma leucocitúria, ela não tinha uma boa interação, então ela não tinha como referir sintomas, mas tinha uma leucocitúria importante com uma urocultura positiva, aqui a cultura do jato de urina,
com pseudomonas aeruginosa acima de 100 mil unidades formadoras de colônia por ml. Quando a gente foi ver o perfil de resistência, era um perfil horrível, né? Perfil de sensibilidade. A gente não tinha sensibilidade a cefalosporinas, não tinha sensibilidade a carbapenêmicos, não tinha sensibilidade a quinolonas. Foi testado fosfomicina, mas era pseudomonas naquela época, né? Um caso mais antigo, a gente, se tivesse um valor baixo, apesar de não ter um breakpoint bem estabelecido, talvez a gente considerasse, por se tratar de foco urinário, uma sensibilidade à polimixina, um MIC por E-teste de 2, no entanto, uma senhora de 82 anos pré-diálise, na qual a gente gostaria muito, muito, muito de evitar o uso de polimixina. Então, nessa época, a gente estava começando a ter acesso a essas novas medicações, a gente pediu para o laboratório testar, então foi num laudo à parte que foi testado ceftolozana tazobactam e que veio sensível. E aí foi a medicação que a gente instituiu para essa senhora. Então, o ceftolozana tazobactam, como a gente comentou, cefalosporina nova com inibidor já bem conhecido, né, o tazobactam, é administrado nessa dose de 1,5 grama a cada 8 horas para infecção urinária, infecção abdominal. No entanto, a gente já tem, depois desses 2 primeiros estudos AXPECT para infecção urinária e infecção abdominal, a gente tem o AXPECT-NP para pneumonia nosocomial. No entanto, a gente precisa usar aí a dose dobrada, no caso, 3 gramas de 8 em 8 horas. Mais uma vez, né, estudo para aprovar a medicação, o comparador não é um comparador de interesse, porque a gente consegue tratar com leve, então consegue tratar com carbapenêmico, a droga não foi inferior, mas os estudos subsequentes, esses sim foram muito interessantes. Então aqui a gente tem um primeiro estudo multicêntrico do Jason Gallagher e colaboradores para tratamento de pseudomonas aeruginosa multidroga resistente. Então estudo retrospectivo, multicêntrico, 205 pacientes, num período aí de quase 4 anos. O desfecho era mortalidade em 30 dias, a mortalidade dentro do hospital. Ele tinha praticamente 90% dos isolados sensíveis in vitro para o ceftolozana e 47% receberam terapia em altas doses, justamente por aquela questão de ter mais associação de falha e de emergência de resistência quando do ajuste para a disfunção renal. Aqui vejam que a mortalidade foi de 19%, a cura microbiológica de 70%, num grupo que naquele momento a gente não teria opção de tratamento. Quando a gente olha aqui dividido por infecção de corrente sanguínea primária, sucesso clínico aí de 100%, e quando a gente olha todos os pacientes, a gente vê que ter tomado que a mortalidade foi maior no grupo que recebeu a medicação depois de 4 dias da cultura. Então, esse atraso é pior, né? Tem esse odds ratio, esse risco maior de 5 vezes de pior desfecho. Quando a gente olha o sucesso clínico, ter começado antes de 4 dias não foi protetor, né? O odds ratio ainda foi 2,9, mas 4 dias para infecção bacteriana é muito, então a gente precisava de um início aí mais precoce. E a cura clínica também, a gente aí começa a ver um valor de odds ratio interessante para pacientes que tinham pneumonia, especialmente, que a gente vê que teve um efeito bom mesmo nesse cenário de resistência. E lembrar que o comparador, né, para a gente dar colistina, polimixina, que seja para pneumonia, a gente tem taxas de falha muito, muito elevadas. Esses achados depois foram novamente buscados por outros grupos, aqui o trabalho do Dr. Jason Pogge, publicado no CID em 2020, comparando regimes baseados em polimixina ou aminoglicosídeo para tratar pseudomonas multidroga resistente. Então, ele viu aqui um trabalho retrospectivo, multicêntrico, observacional, de 69 pacientes em terapia intensiva, que quem usou polioaminoglicosídeo em combinação com o que quer que seja, teve um desfecho pior, então a taxa de cura clínica do ceftolozane foi superior, 81% versus 61% de quem usou poli ou aminoglicosídeo, em combinação com carbapenêmico. A mortalidade dentro do hospital não teve tanta diferença, pacientes já graves, mas teve muita diferença em injúria renal aguda, então IRA
foi 34% a frequência no grupo poli ou AMI no glicosídeo, somente 6% no grupo ceftolozane com significância estatística. Tem essas duas publicações que eu imagino que vocês estão discutindo nesse último módulo do curso, né? O guia do IDSA e o guideline do ESCMID, que eu acho que são publicações obrigatórias para todos nós, mas que dão bem a medida de como a gente ainda patina, né, no correto uso, e aqui eles já incorporam muitas vezes, com certeza na terapia guiada, mas em alguns cenários de terapia empírica que eu acho que a gente ainda precisa tomar cuidado. Então, indiscutivelmente, né, pelos mix baixinhos para pseudomonas, a ceftolozane tazobactam é a droga de escolha para pseudomonas resistente a carbapenêmico. Tem ação também contra ISBL, então pode ser uma droga utilizada. A dúvida, né, o que tem se procurado ver é se faz sentido, né, pensando numa estratégia poupadora de carbapenêmico, uma vez que não age contra anaeróbio, não muda a flora abdominal, então para alguns subgrupos, por exemplo, neutropenia febril, que o nosso alvo é pseudomonas, e a gente não quer matar a flora do paciente, aumentar risco para clostridioides, diminuir a diversidade da flora, porque isso está associado com doenças, com recaída de leucemia, com ocorrência de doença do enxerto contra hospedeiro, talvez fosse um cenário. Para a terapia empírica, as publicações são bem divergentes, né? E a gente tende a reservar isso para uma terapia dirigida ou uma terapia empírica num cenário que na sua UTI você tem um número de pseudomonas e com sensibilidade que justifique esse uso empírico. A ceftazidimab-bactam finalmente um tratamento para KPC, né? Então, droga de escolha. A gente vê que em alguns centros, por não disporem, por uma questão de acesso, de disponibilidade, a droga ainda deixam para quem desenvolve insuficiência renal. Eu acho isso temerário, assim, eu acho que a gente tem uma taxa de falha com polimixina que não justificam a gente não utilizar essa droga. Talvez para infecção urinária, que você possa usar aminoglicosídeo até em monoterapia, tudo bem, mas acho que para sítios como infecção de corrente sanguínea e pneumonia não tem como. O uso empírico também ficaria reservado para cenários bem específicos nos quais você tem ali a sua flora totalmente tomada por KPC, e lembrar de que não tem atividade para metalo nem para cineto. E o uso da ceftazidimab-bactam com astreunan, no caso do avibactam com astreunan, seria uma terapia de resgate para metalo-beta-lactamase, então, ou para estenotrofomonas resistente a quinolona, resistente a Bactrim, resistente a digeciclina, então, quando a gente precisa aí documentar um teste mostrando sinergismo. Então, acho que também não deve ser um uso rotineiro, mas isso está bem discutido também nesses documentos. Agora, para falar de drogas novas, tecnologias, novas drogas, mas ainda não disponíveis, já estou partindo para finalizar um pouco da conversa e deixar espaço para as considerações de vocês. A gente tem aqui o cefidorocol, né, que não é aprovado pela Anvisa, que é um sideróforo, então ele entra na célula bacteriana pelo transporte de ferro, um transporte ativo de ferro, e também entra por purina, mas aí já fica mais protegido desse mecanismo de ação. Tem ação in vitro contra a enterobactéria produtora de SBL, enterobactérias produtoras de carbapenemase, e aqui a questão do acineto e da pseudomonas, então é a grande diferencial. Foi aprovado para infecção do trato urinário complicada e pneumonia hospitalar e pneumonia associada à ventilação. Os dois estudos são o APEX, de infecção urinária de pneumonia nosocomial, estudos fase 2 e fase 3, com comparador no caso da urina meropenem e no caso da pneumonia meropenem com linezolida, e foi não inferior. No entanto, a gente teve essa triste, né, surpresa desse resultado do Credible CR, que foi para ver eficácia e segurança para tratamento de infecções graves, estudo randomizado, aberto, multicêntrico, que incluiu tanto pneumonia e infecção complicada, mas também infecção de corrente sanguínea, e aí, infelizmente, a mortalidade no grupo que recebeu o cefidorocol foi maior do que da melhor terapia disponível. Não tem ainda uma explicação para essa maior mortalidade, se é por uma questão de falha do tratamento da infecção por si só, ou de gravidade mesmo do paciente, né? Lembrar que é um estudo, apesar de randomizado, aberto, então a gente tem esses vieses também, mas a gente vê essa probabilidade de sobrevida menor com o cefidorocol.
Vamos ter não beta-lactâmicos em vista, né? Então, a eravaciclina e a plasomicina também não aprovadas ainda pela Anvisa, uma nova geração de aminoglicosídeo, no caso da plasomicina, se ligando com a subunidade 30S e inibindo síntese proteica, e atividade contra MDR por modificar essas enzimas. Aqui eu trabalho o estudo fase 3, o EPIC, que foi um estudo randomizado duplo cego para infecção do trato urinário complicada e pielonefrite. Acho que aqui o interessante de ver é o perfil de segurança favorável dessa droga, né? Então, nefrotoxicidade e autotoxicidade super baixinhos, e sem diferença, né? Foi comparável aí ao meropenem. A eravaciclina é uma tetraciclina, também aprovada já em 2018 pelo FDA, mas nada aqui ainda para a gente, e tem um espectro de ação muito semelhante, ao da tetraciclina. Acho que a grande questão que fica aí, né, se a gente consegue se livrar das polimixinas com essas novas opções disponíveis. Infelizmente a minha resposta é que ainda não, né, a gente tem que lembrar aí da possibilidade de estar diante de acineto, e no caso de enterobactérias, a gente tem que lembrar da possibilidade de metalobeta-lactamase. Então, o laboratório, não tenho dúvida nenhuma que nesse nosso papo de stewardship, ter um laboratório de microbiologia bom, parceiro, atualizado, ganhou outro patamar, sempre foi importante, né? Mas não tão valorizado, era muito para vigilância, para controle, e agora também para tratamento. Então, quem sabe agora a gente consiga, né? O prestígio que o laboratório de microbiologia sempre mereceu ter. E aqui uma sugestão, isso aqui é um fluxograma bem conhecido de vocês, que está nessas publicações, nesses guias também, de como posicionar melhor essas drogas. Então, a ideia é incorporar tecnologias como detecção rápida de carbapenemase. Então, quer seja aquele painel que me diz se eu estou diante de uma infecção bacteriana ou viral, e se eu estiver diante de uma bacteriana, detectar rápido o mecanismo de resistência para poder posicionar melhor as minhas drogas e não queimá-las com pouco dos anos de uso. Então, diante de não tem um carbapenemase carbapenêmico, tem uma metalo, a gente ainda tem essa questão da polimixina, ou de fazer sinergismo para pacientes que têm disfunção renal. No caso da KPC, temos a ceftazidima avibactam. No caso de pseudomonas, a gente tem a opção diante de não ser KPC, não ser metalo, a ceftolozana tazobactam. E lembrar aqui que para o acineto, infelizmente, a gente ainda vai ter que lembrar como prescrever poli. Então, em resumo, né, a gente tem todo um trabalho em conjunto, aí um trabalho de prevenção de infecção, de treinamento, de suporte para a equipe, de educação de staff, e enquanto prescritores, a gente tem muita responsabilidade em fazer o diagnóstico correto de que infecção se trata, e aí vou aproveitar a presença do Alexandre e de vocês, muitos que fazem controle de infecção, e puxar a sardinha para a infectologia clínica, para a interconsulta, para a gente não minimizar a importância de ver o paciente, de examinar o paciente. Então, a gente sabe que a Comissão de Controle de Infecção dá conta de muita coisa e muitas vezes não consegue ver o paciente. Então, pedir essa ajuda, tentar formar a equipe, porque faz diferença, às vezes, naquela visita de corredor, passam para a gente uma coisa, o paciente está tossindo mais, e se você vai ver, conversa, examina. Então, ter esse olhar, né, de fazer o segmento, é até mais fácil da gente convencer as outras especialidades de que não precisa de antibiótico, ou de que sim precisa, e esse que você está dando é pouco, vai falhar, ou está na dose errada. Então, eu acho que não substituir a avaliação beira-leito por protocolos, fluxogramas, utilizá-los como uma ajuda, utilizá-los como um norte, né, e procurar incorporar na medida do possível com sabedoria essas duas novas opções aí que são, do ponto de vista de segurança, outra medicina, né, é o que a gente vivia antes da polimixina, antes da KPC, e agora voltamos a isso, a pacientes que melhoram, curam, sem ter que pagar o preço de uma insuficiência renal dialítica. Queria agradecer muito a equipe com quem nós trabalhamos, em especial a doutora Bianca e a doutora Maria Luísa, que me ajudaram também com os slides para essa discussão. E eu fico à disposição de vocês para os comentários e perguntas. Obrigada.
Muito obrigada, doutora, pela sua apresentação. Esperamos que todos tenham gostado da apresentação e convidamos a que possam fazer suas perguntas na secção de perguntas e respostas para iniciar com um intercâmbio ao vivo. Agora, gostaria de dar a palavra ao doutor Alexandre para que ele possa ler as perguntas feitas por vocês. E Jéssica, parabéns aí pela facilidade de expor um tema tão complexo, né? Resistência é o que a gente tem discutido até nesse curso, e é uma discussão que muitas vezes fica distante fica muito próximo do dia a dia e fica distante quando a gente vê questão de tecnologia e acesso a algumas medicações, né? Infelizmente, o que a gente vê é que, às vezes, tem uma facilidade de exames de imagem, por exemplo, de custo, né, um investimento nesse sentido, sem muito problema, ou de operadoras ou de hospitais públicos, mas quando a gente fala de diagnóstico laboratorial no campo da microbiologia, principalmente, ou na disponibilidade de drogas no mercado, sempre isso é colocado como um obstáculo. Então, é importante ouvir né, mais uma opinião, não só né, uma opinião teórica, mas uma opinião prática, porque certamente você teve dificuldades para chegar no ponto que está, né? Então, acho que isso é interessante até colocar, senão fica muito fácil de olharem e falarem, tem tudo isso disponível, mas são conquistas, né? Muito trabalho mostrando aquilo ali, e sem dúvida nenhuma, acho que a pandemia, se já tinha uma gravidade que era a resistência antimicrobiana, e já era um desafio, a pandemia só tornou esse desafio ainda maior, né? Então, é muito bom estar ouvindo essa tua exposição. E, assim, muito bem elogiada também aqui. Você não consegue acompanhar as mensagens aqui, mas o pessoal gostou muito da tua exposição. Pegando mais diretamente, vou botando aqui as perguntas que eles estão colocando. Tem pergunta no chat, tem perguntas de questões. Uma delas entra aqui a questão da dificuldade de tratar infecções por acineto. Queria que falasse um pouquinho como a associação tigecyclina associada à polimixina, né? Então, essa é uma dúvida, se pode ser essa opção e qual a tua opinião em relação a isso. Perfeito. Agradeço aos comentários e do Alexandre, dos colegas que estão escrevendo aí no chat. A Acinetobacter, eu acho que a gente tem aí dois momentos, né? Então, do resistente a carbapenêmico, que eu imagino que a gente já está falando dele. A gente vai procurar sensibilidade a Ampicillobactam. Infelizmente, se a gente não tiver sensibilidade a Ampicillobactam, aí nós morremos nessa duplinha aí, tigecyclina e polimixina. Eu acho que vale a pena depender do sítio. Então, se a gente está falando de uma infecção intraabdominal, de pele, partes moles, eu acho que vale a pena. Para outros sítios, eu acho que é uma associação fútil, não conheço dados que melhoraram o desfecho, a gente não vai ter ação aí em pulmão. Para corrente sanguínea, a gente utilizou sim, algumas vezes na dose dobrada da tigecyclina para pacientes que toleraram, né, então muitas vezes paciente entubado, sedado, crítico, é possível fazer no paciente que já começa a acordar, que você quer introduzir dieta, isso muitas vezes não é viável, por intolerância mesmo à tigecyclina. Então, eu acho que diante de alguns sítios nos quais a gente sabe que a ação da colistina, da polimixina por si só é ruim, eu acho que é válido a gente fazer associação sim. E aqui já vendo alguns outros comentários nesse sentido do acineto, alguns sítios, por exemplo, como o pulmão, né, a gente tende a usar a terapia inalatória em associação quando tem sensibilidade no antibiograma. É difícil, os trabalhos são bem ruins, bem inconclusivos. Uma vez eu participei, ajudei a Maura Salaroli, que é da Comissão de Controle do Sírio e também do Hospital das Clínicas, seria o doutorado dela, terapia ela fez um mestrado com o uso do Nazim para Acinetobacter, então está no Sanford, a referência é dela, e aí ela queria fazer o doutorado comparando polimixina endovenosa versus endovenosa inalatória, e era muito difícil a gente conseguir incluir os pacientes, porque tinham muitas variáveis, muitos fatores de confusão, e muitas vezes intolerância ao antibiótico inalatório, então você tinha que ter um paciente que você pudesse desacoplar do ventilador para fazer a inalação, que não tivesse broncoespasmo. Então, eu acho que a gente tenta sempre o sistêmico e, em algumas vezes, em casos selecionados, paciente que predomina traqueobronquite, por exemplo, e não pneumonia, PAV,
aí é uma possibilidade de fazer associação. Então, eu acho que é muito disso que a gente faz terapia combinada, é muito por desespero de causa e por pouco e baixo por evidência, né? A gente tem aquele trabalho do Grupo de Israel, que basicamente 80% era terapia combinada para gram negativo. Foi um trabalho que eu fui lá ver, porque a minha tese foi em sinergismo in vitro para pseudomonas. E aí, quando eu fui lá ver, dos isolados, 80% era cineto, ele tinha, sei lá, 5% de pseudomonas e uns 15% de enterobactéria. E aí ele conclui que não serve terapia combinada. Basicamente foi a cineto, aquele grupo. Então, a gente tem que pensar que, muitas vezes, dependendo do sítio, precisa, porque você não tem colistina em concentração suficiente lá, em outros casos vai ser deletério, e aí eu tomaria muito cuidado da combinação com aminoglicosídeo. Então, polimixina e aminoglicosídeo, eu acho que a gente não tem evidência de benefício, e a gente tem evidência de nefrotoxicidade, de malefício, então seria o único senão para terapia combinada. Pegando esse gancho em cima de duas perguntas aqui, um deles é o uso de ampicilina subactam em altas doses, né, 27 gramas dia para cineto multiresistente, né, e aí interroga de novo a questão com a TIG poli, e então acho que se puder falar um pouquinho de altas doses de ampicilina, e aí você vai ver vários comentários né, a grande dificuldade que o mundo real, né, que o pessoal coloca, dificuldade de diagnóstico e dificuldade de droga. Então, assim, mesmo não sendo ideal, aí que não tendo disponibilidade de droga, é difícil às vezes na hora que você já tem disponibilidade de droga falar de não ter disponibilidade de droga, mas assim, se Mas eu não lembro, tivesse, lembro como era se a não vida. tivesse, assim, como tem muita gente vendo, assim, é difícil você ver um paciente grave e não fazer nada ou associar, né? Então, acho que esse é o grande desafio que as pessoas colocam pela dificuldade diagnóstica. Então, acho que essas duas questões, tanto subactam em altas doses, na ausência dessas, o que fazer, porque é difícil não fazer nada, né? E uma pergunta em relação à questão da inalatória, se vocês usam até dispositivo específico, que essa é outra questão, né? Não é qualquer nebulizador. Então, acho que são pontos que podia estar aprofundando Mencionando. um pouquinho aqui. Tá certo. A gente não tem experiência com Nazi em altas doses, porque na prática, se a gente vê resistência, a gente não associa o Nazi especificamente falando. E então, se é sensível, dose habitual para o sítio, para a função renal, se é resistente, a gente não usa o Nazim. A monoterapia para o acineto sensível é válida, principalmente dependendo do sítio, e se você tem muita certeza que é ele o agente, né? Porque eu acho que isso também é uma questão para alguns sítios. Então, urina, tranquilo, colistina, concentra super bem, né? Melhor do que poli B. Sangue, não, você tem isolado. Agora, pulmão, será que é aquele agente que você pegou na secreção traqueal, é o agente da pneumonia, e aí você vai deixar monoterapia com poli para pulmão, né? Que é uma droga ruim. Então, eu acho que a depender do sítio, eu tenderia a fazer terapia combinada, dependendo do sítio, seria possível a monoterapia para poli. Eu acho que essa questão do acesso é muitíssimo importante, e eu acho de verdade que, assim, que nós já temos muitas obrigações, muitas coisas para fazer, e era de esperar que o administrador, que o gestor fizesse essa conta, né? Que se a gente colocar no papel a conta da falha, a conta da diálise, a conta do período maior em UTI, com certeza o laboratório sai mais em conta e a medicação muitas vezes sai elas por elas ali, não sai tão a mais. Você imagina que se a gente usar uma tigeciclina, por exemplo, é caro, né? Aí eu vou usar carbapenêmico com tigeciclina, com polimixina, bomba, equipo, enfermagem, mexendo lá toda hora, disfunção renal, coleta creatinina todo dia. E então isso, se a gente colocar no papel, e já tem alguns trabalhos de farmacoeconomia, comparado com as novas medicações, não olhando droga a droga, cabeça a cabeça, mas olhando um paciente com uma pseudomonas resistente carbapenêmico versus, né, tratado com uma nova droga versus o tratado com a terapia combinada convencional, não vai ser tão discrepante assim em termos de custo. Então, o duro é que a gente ter que fazer isso, não dá, né? Porque tem que ver doente, tem que estudar, tem que controlar e ainda fazer conta para o hospital é complicado. Mas a gente usava assim, então o tripé basicamente para multiresistência carbapenêmico quando tem mix que comportem você fazer ele junto, né? Então, basicamente meropenem,
polimixinas, ou E, no caso de infecção urinária, ou B, para os outros sítios. Tigeciclina, no caso de estenotrofomonas, e aceneto, quando sensível no antibiograma. Fosfomicina, que a gente acabou usando muito quando tinha enterobactéria sensível à fosfomicina, principalmente em urina, mas a gente usou também oral para outros sítios, a gente não tinha fosfomicina endovenosa, importamos para alguns pacientes, é super controverso o quanto que vai chegar dessa polimixina, dessa fosfomicina oral em associação, e aminoglicosídeo quando sensível também. Então a gente tem basicamente 5 opções aí para brincar, a depender do sítio, sabendo que todas essas combinações vão estar associadas a uma taxa alta de falha e de toxicidade, principalmente renal. Aí eu acho que o que usar ou não vai depender disso. Urina, mais tranquilo. Sangue, a gente tem certeza que é aquele agente. O que eu acho que faz mais sentido terapia combinada é pulmão, porque a poli é ruim no pulmão, porque pode ter outro bicho no pulmão, e por isso que às vezes a gente vê gente melhorar, você fala, era resistente com MIC de 256 e melhorou. Lembrar que para pseudomonas propriamente dito, a gente tem sinergismo in vitro, a nossa tese foi orientada pela doutora Silvia Costa, foi disso, a gente testou pseudomonas do sangue, pseudomonas resistente a carbapenémico com MICs super altos, 256, 512, in vitro com colistina, e a gente teve sinergismo in vitro em aproximadamente 50% dos casos. Então, você tem respaldo para fazer essa terapia combinada, isso também foi reproduzido por outros autores, mas basicamente você só tem esses 5 agentes para tratar a aceneto, pseudomonas e enterobactéria, né, excluindo as novas medicações. Assim, ótima, acho que teu poder de síntese da dificuldade, acho que está muito, muito interessante. Só frisando, né, o que você colocou, acho que dentro dessa questão é importante todos esses novos medicamentos e diagnósticos, mas a prevenção no primeiro lugar, o diagnóstico bem feito, né, então acho que, sem dúvida, tomar cuidado para não tratar colonização, e pensando urina e secreção traqueal, acho que são 2 erros frequentes, né? E a gente estaria, às vezes, causando mais malefício com as drogas ou gerando mais resistência do que tratando, de fato, quem teria alguma doença. E a terceira questão, sem dúvida nenhuma, é o uso adequado para cada antibiótico, né? Você começou a mostrar a questão da resistência das novas drogas, então a gente já tem um cenário de resistência grave que, né, a previsão primária era que daqui a 10 anos o cenário está mais complexo, daqui a 30 anos pior ainda, e isso sem contar a pandemia. Provavelmente a gente vai ter novos estudos daqui a pouco de projeção, mostrando que vai se antecipar esses cenários sombrios, e se o uso do antibiótico não for correto, a gente queima isso muito rápido, né? O que tem mais algum questionamento aqui? Tem sobre a esteno. Da esteno, então, se quiser... A Kathleen, obrigada pela lembrança, né? A gente tem que sempre ficar atento às mudanças das recomendações do EUCAST, do CLSI, sobre o que testar. Então, uma vez que a gente tem poucas opções, né, e poucos estudos, muitas vezes as próprias sociedades já recomendam que nem se teste. Aqui ela está trazendo na pergunta que o antibiograma, muitas vezes, para esteno, já não mostra a sensibilidade para TIG, mas diante de uma esteno R-Abactrin e R-levofloxacino, a gente pede para o laboratório testar. Aí ele vai, né, o laboratório vai muitas vezes falar, a gente não tem breakpoint estabelecido, como que você vai interpretar isso? Mas aí muda de figura, né, para o clínico, sabendo dessas limitações, vai decidir se vai fazer terapia combinada ou não. A gente teve muita dificuldade, por exemplo, com Bactrim para doente crítico, né, não ter o Bactrim endovenoso. Então, foram várias as situações que a gente bateu na porta do laboratório, e eu acho que essa parceria com o laboratório de micro é muito importante, porque isso otimiza tempo, né? Se fizer uma reunião conjunta e falar para esses patógenos problemas, qual vai ser o fluxograma? No pulmão eu vou testar isso, tá bom, eu testo. Se isolou isso em outro sítio, não vou testar porque tal droga não funciona, no sangue não faz sentido eu testar. E já fazer esse fluxograma para otimizar esse tempo de ligar para o laboratório e já ganhar em agilidade. Essa, para mim, eu acho que o que tem que aproveitar da pandemia
foi essa disseminação do diagnóstico molecular e do diagnóstico de que vírus mata, né? Então, agora a gente está vivendo aqui em São Paulo um surto de influenza A, então isso é muito positivo para o stewardship, inclusive, saber que a gente faz febre com vírus, que faz infiltrado pneumônico com vírus, e fazer o diagnóstico diferencial, e agora a biologia molecular cresceu muito, então muitas vezes tentar incorporar esses painéis que ainda estão num custo estratosférico, fora das possibilidades, mas que eu acho que vão baratear muito breve, do mesmo jeito que aconteceu com o teste de antígeno para influenza, para Covid, eu acho que a gente vai ter uma redução do custo desses painéis para fazer o diagnóstico mais rápido. Só frisando, né, às vezes não se tem acesso ao mecanismo, à biologia molecular, mas tem testes imunocromatográficos, por exemplo, né, que é o, né, todo mundo ficou mais familiarizado até pelo teste rápido, né, para o COVID. Então, talvez a gente tenha que ter um movimento para que isso realmente esteja nos laboratórios, para pelo menos diferenciar e o posicionamento da droga, visto que para metalobeta-lactamase não daria. Senão a gente vai ter um investimento para estar botando a droga resistente, tentar fazer monoterapia com uma das drogas, ou ceftalozona não funcionando, ou ceftazidima com monoterapia não funcionando, né? Então, acho que entra isso. O pessoal coloca aqui uma questão também em relação do esporte, né? De novo, né? Se você acha que demorará muito até que os termos pontos de corte para esses novos antimicrobianos BRCAS, então, não sei se sabe algo Eu não nesse sei sentido. responder nesse sentido, não. Eu posso Eu acho perguntar que, para os assim, colegas, mas eu acho que não, porque o uso já está muito disseminado, né, na Europa, e o o BRCAS é muito o EUCAST, né? o BRCAST é a tradução direta do EUCAST, acho que tendo, e tem a liberdade, né, de adaptação, o comitê funciona, né, um comitê formado por representantes das 4 sociedades, então acho que essa adaptação ela é constante, o que interfere muito é o que vai saindo de dado de estudo, EUCAST mudando, se adapta aqui, ou se tiver algum novo estudo, né, então é difícil de falar pela velocidade de produção de conhecimento e da solidez desse conhecimento produzido, né? Acho que essa é a dificuldade. A questão, uma dúvida aqui em relação à disponibilização da apresentação, quem está fazendo o curso de resistência, essa palestra vai fazer parte, vai estar disponível na plataforma, né, do curso, né? E tem dois questionamentos mais diretos, que assim, em uma unidade onde o acineto, por exemplo, tem a sensibilidade a mica e poli B, aí voltou a questão do uso da associação mesmo com a toxicidade, né? Então, acho que está voltando nessa tecla que você falou, mas se quiser aprofundar um pouquinho mais. Eu vou aproveitar e já vou juntar com a outra da questão do Embaixo sinergismo. do sinergia e mero poli, né? Eu acho, agradeço a pergunta, que a gente tem pouco trabalho que compare fazer poli sozinha com poli mais aminoglicosídeo para pulmão. Então, tudo que tem de retrospectivo, de menor qualidade, a toxicidade é muito importante sem melhorar a sobrevida, sem reduzir mortalidade. Então, eu acho que vale a pena a terapia combinada, mas com carbapenêmico, um beta-lactâmico e aminoglicosídeo, um beta-lactâmico e a polimixina, mesmo resistente, pensando nesse sinergismo. Na nossa tese, ela está publicada, e depois tem uma carta que a gente mandou para o CMI, então tá o meu sobrenome no trabalho, no European Journal of Microbiology, é Ramos, JF, foi 53% o sinergismo entre mero e poli para pseudomonas resistente a carbapenêmico no sangue, né? Os isolados eram de sangue, era de uma corte de transplantado de medula, então paciente super grave, não tem neutrófilo e ainda tem um bicho desses para tratar. O sinergismo de aminoglicosídeo com mero foi bom também, a gente testou os dois in vitro, mas na prática a gente usava carbapenêmico dose dobrada, infusão estendida, né, mais a polimixina em dose plena, não ajustávamos para a função renal já naquela época da tese, que foi o paciente de 2014 a 2018, basicamente. Então, eu acho que, no caso da pneumonia, mesmo se você tiver acineto com sensibilidade a essas duas drogas, não acho que pela penetração, pela concentração no pulmão e pelas limitações de um diagnóstico baseado em secreção traqueal, que a gente tenha respaldo para usar as duas drogas juntas e não ter um carbapenêmico. Aí, se você quiser dar 3, eu entendo, mas eu acho que tem que ter um beta-lactâmico.
Tem uma outra pergunta aqui em relação a na ausência de pontos de corte do EUCAST e BRCAST, se você acha prudente usar o corte do CLSI. Até deixa a pergunta assim, no Círio vocês têm usado mais CLSI, têm usado EUCAST, ou já faz essas adaptações de acordo com o que tem de bactéria, né? Assim. No Círio, o nosso microbiologista, graças a Deus, é o Dr. Jorge Sampaio, que faz parte do BRCast. Então, ele é muito pró-EUCAST, né? Mas a gente bate muito na porta dele, a gente atormenta ele demais. Então, assim, não tem ponto de corte, usa o que tem. Não tem CLSI, não tem BRCast, usa o que tem de trabalho. Eu acho que é aquilo que o Alexandre colocou. Você tem o abacaxi na mão, você tem um paciente ali para você dar uma resposta, né? Às vezes é infecção intraventricular, é meningite pós-neurocirurgia. Então, você tem coisas no dia a dia que não estão na literatura, que não tem trabalhos bem feitos que te respaldem. Então, a gente vai para a segunda linha de evidência, para estudo de corte, a gente vai para relato de caso, a gente vai para teste in vitro, que seja, né? A gente vai descer no nível de evidência, mas a gente tenta se ancorar em alguma coisa. E eu acho que vale. E o CLSI não é qualquer coisa, é um outro painel de experts. Então, eu acho que não tendo pelo EUCAST, BRCast, eu acho que eu iria para o CLSI com tranquilidade. Até nisso, uma questão que numa das discussões veio do curso, deixar claro que, assim, como são documentos oficiais, ele tem que botar o que tem alguma evidência científica que respalde essa decisão. E acho que aí entra o grande desafio que é o nosso dia a dia. A gente, com o paciente na frente, a gente tem a liberdade e tem a obrigação de tomar outras decisões, sugerir outras questões, porque o mundo real é esse, né? Mas muitas essas situações a gente dificilmente vai encontrar um grande estudo, por exemplo, usou o exemplo do sistema nervoso central, infecção em sistema nervoso central ou osteomielite por multiresistente, ninguém vai fazer um estudo comparativo mais amplo, né? Então, você comentou a questão da tua tese, né? Na verdade, muitas vezes é a base que a gente vai ter que usar de conhecimento, e aí a importância de produzir conhecimento e publicar conhecimento são estudos clínicos com pacientes no mundo real, né? E essa vai ser a evidência para tentar orientar um pouco condutas em outros momentos, né? Concordo totalmente, Alexandre. Assim, Jéssica, não vejo mais perguntas, mas só para ressaltar, assim, a quantidade de elogios que você tem recebido pela tua apresentação são muito grandes, se você conseguir ver, tá? O pessoal tem gostado bastante. Eu agradeço, uma honra. Só vi pessoas queridas aí, uma responsabilidade. Tem uma última aí, não sei se consegue, né? Jorge, já testou a azitromicina em meio RPMI, que vai subindo rápido, né? Para cineto, trabalho sugere eficácia in vitro, não consigo testar no meu microbiologia de referência, né? Eu vou pedir para você se eu posso perguntar para ele. Eu não tenho essa vivência da gente ter testado azitro, não. Mas, né, e até para fazer a correlação clínica, mas eu posso perguntar, sim. Foi Fernando que perguntou, né? Okay. E os elogios continuam, tá bom? Eu que agradeço. Nádia, se quiser falar um pouquinho. Muito obrigada, doctora Alexandre, por moderar este simposio y doctora Ramos pela su presentación. Eu espero que todos hayan gustado la presentación de la doctora. Y bueno, gustaría de dar la palabra a los especialistas para que puedan despedir. Muy obrigada, doctora Ramos. Agradeço, Nádia, agradeço, Alexandre, agradeço aos colegas, assim, só pessoas muito queridas que eu acabei de ver aí na audiência. Espero ter acrescentado alguma coisa, pelo menos fazer a gente mostrar que a gente sofre juntos esses dilemas, né? E a importância da gente continuar estudando. Obrigada e boa noite a todos. Muito obrigada. Agradecer. Só deixar mais uma vez o agradecimento pela Jéssica, né? Acho que, olhando as mensagens, fica clara a importância dessa apresentação e a facilidade com que ela expôs as ideias, né? Então, agradecer por esse evento aí, em combinação com a SBI, e, sem dúvida nenhuma, a participação, teve momentos, não, mais de 150 participantes ao vivo. Essa palestra vai ficar para quem está fazendo o curso, para ser assistido em outros momentos, ser revisto em outros momentos. Então, assim, a importância da palestra não é só nesse momento,
né? Porque o conhecimento está aí para ser lido, revisto, pegarem suas referências, buscarem sua tese publicada, né? E acho que é um grande salto de qualidade. Te agradecer mais uma vez pela ter aceito o convite de estar aí com a gente, tá bom? Obrigado. Nádia. Muito obrigada novamente aos dois por contar com sua presença neste simpósio e uma vez mais, obrigada a todos. Esperamos vê-los novamente em outras oportunidades. Boa noite e até logo. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos.